Continuar aqui discutindo, na verdade, os desmandos, né, de Donald Trump. Hoje a gente não falou dele ainda, gente, mas continua, sim, uma ofensiva do governo Trump, da extrema-direita, agora contra também, mais uma vez, o nosso judiciário, né, o judiciário brasileiro. A Cristina Serra está aqui chegando para conversar com a gente. A gente vai falar sobre como o presidente dos Estados Unidos está avaliando a possibilidade de impor sanções ao ministro Alexandre de Moraes, mais uma vez o ministro sendo alvo, né? E por consequência o nosso Supremo Tribunal Federal. Cris, boa noite para você. Boa noite, Gabi, Chico, Juliano e todo mundo que está aqui com a gente. Gabi, eu acho que essa é uma medida, né? Isso aí o Jamil Chad, nosso colega, noticiou isso. Ele conta que conversou com uma fonte que frequenta o Salão Oval, né, o gabinete, portanto, do presidente norte-americano Donald Trump. E que, de fato, então, essa fonte afirma que essa medida está sendo discutida. Só que isso tem que ser bastante bem ponderado, pensado, medido, né, as consequências de uma atitude dessa. Porque comprar uma briga dessa com o ministro Alexandre de Moraes aqui no Brasil é comprar uma briga com o Supremo Tribunal Federal, né? Isso pode levar, né, a uma escalada de tensões e de conflitos entre os dois governos, porque uma medida desse tipo também certamente levaria a alguma movimentação diplomática, pelo menos, né, entre os dois países. E é uma coisa que precisa ser colocada também, eu acho que quando se avalia uma medida tão forte como essa, né, tão agressiva, tão hostil, né, melhor dizendo, é que quando você compra uma briga com o Supremo Tribunal Federal de um outro país, isso vai afetar diretamente, por exemplo, um setor que é muito caro ao Donald Trump. Isso pode afetar, né? Nós estamos falando aqui de possibilidades. Isso poderá vir a criar, por exemplo, na Suprema Corte do Brasil, talvez uma posição mais unificada quando a Corte, né, ou se a Corte for instada a se manifestar, por exemplo, sobre questões regulatórias envolvendo as Big Techs, né, que, como eu disse, é um setor muito caro ao Trump, que tem, né, seus oligarcas são muito próximos a Trump e, inclusive, o Elon Musk, digamos assim, o mais estridente desses oligarcas, faz parte do governo, né, do governo Trump. Então, assim, é claro que isso faz parte desse instrumental bastante agressivo, né, dos governos de extrema-direita, né, de esticar a corda, de agredir instituições de outros países, mas isso tem consequências. Então, assim, é mais uma peça aí desse tabuleiro que a gente está vendo, né, desse jogo que o Trump faz, essas várias frentes, né, que ele abre com vários países, né, e que muitas vezes ele até chega a tomar a atitude, mas diante da reação ele volta atrás. Então, assim, eu não duvido que ele tome uma medida dessa, mas acho que diante de alguns reveses aí que ele tem sentido, pode ser que a gente não veja isso de fato se concretizar.